Antena digital ou nova parabólica? TV aberta via ar ou TV aberta via satélite? Qual a melhor das duas opções? Nesse vídeo eu te trago uma análise completa e uma explicação detalhada sobre essas duas tecnologias, além de te falar sobre preço e, claro, testes reais. Afinal, eu tô com essa TV aqui com os dois modelos instalados. Antes de eu te mostrar testes reais da TV via antena digital e nova parabólica, eu preciso te explicar como funcionam essas duas tecnologias de recepção de TV aberta. Existem então duas maneiras de você ter os canais abertos aí na sua casa. A primeira é através de uma antena digital externa ou interna, e vai funcionar da seguinte maneira. A emissora, através da estação de TV, vai lançar o sinal para uma torre de transmissão. Esse sinal é enviado via ar ou via radiofrequência em termos mais técnicos. A partir disso, a sua antena digital, interna ou externa, vai recepcionar esse sinal diretamente na sua TV ou no seu aparelho conversor. Hoje em dia, a maioria das TVs já tem o conversor embutido para TV digital. Então você não vai precisar gastar com mais equipamentos. E o valor, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho, é bem baixo para esse tipo de tecnologia. Já na TV aberta via satélite, no protocolo da nova parabólica, que hoje é chamado de SAT HD regional, funciona da seguinte maneira. A mesma estação de TV vai mandar o sinal para o satélite. Por sua vez, o satélite manda o sinal até a sua antena parabólica, que pode ser de 60 ou 90 centímetros. A partir daí, você precisa que a sua antena parabólica esteja plugada via cabo coaxial a um receptor/conversor. Esse receptor vai fazer a decodificação do sinal e, através de uma entrada HDMI ou de uma entrada de áudio e vídeo, a sua TV vai exibir imagem e som. São dois protocolos, portanto, diferentes, um mais simples e um mais complexo para você poder ter acesso aos canais de TV aberta aí na sua casa. Só que além das diferenças dos protocolos, existem diferenças técnicas e também na quantidade e na qualidade desse sinal em relação aos canais. Antes de mais nada, eu quero te explicar quanto custa você ter cada uma dessas tecnologias. Se liga só. Nessa TV aqui eu tenho plugado uma antena digital interna, que é essa que você está vendo, e um receptor de TV aberta via SAT HD regional, com a nova parabólica. Deixa eu te explicar quanto custa ter essa tecnologia aqui com a antena digital interna ou externa. Como não há necessidade de uma instalação mais complexa e você mesmo pode realizar a instalação, afinal é só você plugar lá no cabo coaxial da sua TV a antena, hoje em dia você vai gastar entre R$ 25 para um item como esse aqui, até R$ 75 mais ou menos para uma antena externa que vai ter uma qualidade de recepção melhor. Já com o kit do SAT HD regional, ou seja, o kit da nova parabólica, você vai precisar de uma antena de 60 ou 90 centímetros, o cabo coaxial, que aí você vai precisar de mais ou menos 10 a 20 metros, dependendo de onde você instalar essa antena, e também você precisa de um conversor ou de um receptor como esse aqui da Vivências que eu estou utilizando. Para você ter esse kit, hoje mais ou menos você vai desembolsar de 190 até 300 reais, dependendo da marca. Então, como a gente falou anteriormente, são protocolos diferentes e também a aquisição em relação ao preço é diferenciada. E a complexidade de ambas também. Deixa eu te explicar mais em detalhes. Deixa eu começar te mostrando na prática a nova parabólica digital, que se chama, como eu falei, SAT HD regional. Nesse protocolo, como a gente já explicou, você vai ter que instalar a sua antena apontada para um dos dois satélites, o Sky B1 ou o Star Wonder 2. Esses satélites vão ter os canais de TV aberta nesse protocolo, SAT HD regional, que vão operar de maneira 100% gratuita. Depois disso, você vai ter que fazer a busca de canais e vão aparecer mais ou menos como está sendo mostrado aqui no receptor da Vivências, o VX10. Só que nesse caso, além do gasto que você tem com o kit, é ideal que você contrate um antenista para poder realizar essa instalação.
Eu fiz por conta aqui, mas eu te garanto que é melhor e se torna mais barato se você contratar um especialista. Isso porque alguns canais acabaram não funcionando comigo neste novo protocolo. Possivelmente é um ajuste bem fino que um antenista com todos os equipamentos necessários vai conseguir fazer de maneira muito melhor do que eu fiz. Então, fica a dica. Aqui na nova parabólica digital, no site HD Regional, a gente tem uma grande vantagem. A primeira delas é a qualidade do sinal. O sinal via satélite é um sinal muito limpo e um sinal muito forte. Fora isso, a gente tem uma abrangência em todo o território nacional, diferente da TV via ar, na antena digital externa e interna, que a gente já vai explicar. Por aqui, onde você estiver, você consegue realizar o apontamento, ou no satélite Sky B1 ou no satélite StarRun D2. Outra coisa bem interessante da nova parabólica digital é a quantidade de canais. Olha só, galera, por aqui são mais de 70 canais e ainda você tem canais de áudio também por aqui. Então é uma gama muito completa de programação. Mas por que, Matheus? Por que por aqui eu tenho mais canais do que eu tenho via ar? Como o satélite é uma transmissão muito mais forte, ele consegue utilizar várias vias e não disputa o sinal via ar com outros tipos de protocolos, por aqui a gente tem a quantidade de canais absurda. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando se opera em TV fechada via satélite, é a mesma coisa. A gente tem lá mais de 100, 200 canais que ficam armazenados nos transponders. E vai acontecer a mesma coisa por aqui. O investimento para uma emissora de TV operar via satélite é muito menor do que o investimento dela operar via ar. Isso porque ela teria via ar que operar com as torres de transmissão, pagar aluguéis ou comprar torres próprias de transmissão, o que torna o sinal muito mais caro. Por aqui não, a gente vê vários canais, canais religiosos, canais de agronegócios, canais de notícias, os próprios canais do governo. E o legal do site HD Regional também é que você consegue fazer a recepção dos canais da sua região, porque você faz ativação do receptor com o seu CEP e com a sua localização. Isso faz com que você tenha os canais, por exemplo, aqui no meu caso, de Porto Alegre, que é a minha região. Eu tenho então os meus canais locais, assim como eu teria no ar. Com a parabólica antiga, que era aquela gigante que a gente estava acostumado a ver nos pátios dos brasileiros, a gente tinha o sinal nacional das emissoras. Hoje, com esse novo protocolo, facilita e muito. E a gente tem então os canais locais, como por exemplo aqui eu já mostrei a Globo local, o SBT local, a Band local e por aí vai. Então são diversas vantagens desse protocolo. Mas existe uma desvantagem por aqui, que é aquele famoso delay, ou seja, o atraso na imagem. A gente está gravando esse vídeo em época de Copa do Mundo. O que acontece com o sinal do satélite? Como a gente tem um caminho muito mais longo até o sinal sair da estação da emissora, ir até o satélite, chegar na nossa antena, a nossa antena junto com o decodificador fazer a decodificação desse sinal para transformar ele em imagem e áudio, é um processo mais demorado. E esse delay aí vai ser de 8 a 15 segundos, dependendo da programadora, ou seja, dependendo do canal e como o sinal é enviado. Isso é normal e é comum e sempre foi uma pedra no sapato em relação às transmissões esportivas, principalmente, como eu falei, em época de Copa do Mundo. Mas essa seria a única desvantagem em relação a esse protocolo para você que está procurando TV aberta. Obviamente a gente fala de um preço maior e também da questão do delay. Mas vamos entender como funciona a recepção via antena digital na prática, para você entender por que, na minha visão, a recepção da nova parabólica é melhor. Com a antena digital, seja ela interna ou externa, a gente tem mais pontos negativos do que positivos. Mas vamos começar te falando dos positivos que a gente já pincelou no início desse vídeo. Aqui, galera, eu estou assistindo a programação de TV aberta apenas com esse acessório aqui plugado diretamente na minha TV. Não precisei investir em receptor, não precisei investir em um antenista. O processo é muito simples. Esse item aqui, como eu falei, por exemplo, é vendido a R$ 25 no Mercado Livre ou a R$ 30, R$ 35 em qualquer loja aí ou ferragem da sua cidade. Obviamente, se você quiser acesso a mais canais, você vai ter que instalar uma antena externa. Por exemplo, aqui no meu caso, com essa antena
mini aqui interna, eu só consegui fazer a recepção da Band, do sinal da Band local, lá Band RS HD. Como você está vendo, eu estou aqui na TV digital. Como a instalação é simplificada, então, dependendo do que você precisa, essa antena vai quebrar o galho. Por exemplo, aqui no outro cômodo da minha casa, onde eu tenho a outra TV, funcionou mais canais, mas aí eu ia ficar dependendo de trazer a antena mais para a esquerda, mais para a direita e posicionar ela de maneira diferente. Ou, como eu falei, instalar uma antena externa, que aí era necessário talvez eu contratar um antenista. Mas as desvantagens, na minha visão, são grandes. A primeira, a gente já acabou de falar, eu só consegui recepcionar um canal. E mesmo que eu colocasse uma antena externa, no máximo aqui na minha região, 6 ou 7 canais. Por quê? Como a gente falou anteriormente explicando a tecnologia, se torna muito caro para as emissoras operarem com sinal VR, porque elas têm que gastar construindo torres de transmissão de TVs ou ainda alugando esses espaços. Por isso que você só encontra canais grandes como Band, SBT, Globo e Record ou canais locais muito fortes. Já no satélite, como a gente mostrou, isso não acontece. A gente tem lá mais de 70 canais de vídeo e mais canais de áudio, porque se torna muito mais barato operar via satélite. Outro problema que eu vejo aqui na antena interna ou externa operando VR é a questão da qualidade de imagem. Na minha região, as emissoras, elas transmitem no máximo em HD e não transmitem em Full HD como no satélite que eu mostrei da nova parabólica digital. Isso faz com que em uma tela grande como essa aqui de 55 polegadas, eu tenha muitos pixels na tela e uma imagem ruim. A Globo local, por exemplo, que nem foi recepcionada aqui pela força do sinal, fica muito ruim. E assistir um jogo, por exemplo, agora em época de Copa do Mundo, é horrível. Mas existe outra vantagem também que a gente já falou quando comparou com a nova parabólica, que é a questão do delay. Por aqui eu não tenho delay nenhum. Então se eu for assistir um jogo de Copa do Mundo aqui, ou o jogo do meu time que está sendo transmitido em um dos canais de TV aberta e eu consiga recepcionar, eu vou ter a imagem com o menor atraso possível em relação ao que está acontecendo no estádio. Essa talvez seja a grande vantagem e por isso que emissoras como a Globo, por exemplo, estão tratando essa anteninha aqui, a antena digital interna, como um grande aliado na hora de torcer pelo Brasil. Pense que você está em um grande centro, Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo. Lá, possivelmente, se você estiver assistindo o jogo via nova parabólica ou via satélite de TV fechada, ou ainda no stream, na Cazé TV, no YouTube, por aqui, por exemplo, você vai sofrer com um delay, com atraso, e as pessoas vão gritar gol antes de você. Mas na comparação entre ambas, e aqui eu tô falando entre a antena digital interna ou externa, o sinal VR e o sinal via satélite, com certeza eu fico via satélite. Eu vou fazer agora a troca para que você tenha uma noção. Apenas um canal por aqui, vou voltar para o HDMI do receptor e olha só, galera, eu tenho todos os canais aqui à disposição abertos. Olha a quantidade aqui que eu tô zapeando. É outro mundo, se você não quiser gastar com TV por assinatura, hoje já existem diversos canais interessantes que estão operando aqui via satélite no protocolo do SAT HD regional. E claro, na minha visão, é sempre importante a balança do custo-benefício. Você quer ter mais canais, uma imagem melhor, ou você quer priorizar menos canais e, em contrapartida, menor delay. Por aqui eu não consigo enxergar, se eu não moro em um grande centro, que a TV via satélite seja pior do que a TV VR. Outra coisa também que a gente já falou da nova parabólica e que eu trago aqui para antena digital interna ou externa é a capacidade de recepção apenas em centros mais grandes ou em cidades mais populosas. Por exemplo, eu tenho os meus pais que moram no interior. Eles não conseguem ter uma antena digital externa nem interna para receber VR. Por quê? A torre de transmissão fica longe. Então, não existe estrutura na cidade próxima e nem na própria cidade para poder receber esse sinal VR. Então o que eles têm que fazer? Apelar para o satélite. E em regiões onde não tem internet, então pior ainda, o satélite vai ser o único aliado para você poder assistir a algum programa de televisão. E eu quero saber de você, você tem uma antena digital interna ou externa aí na sua casa? Ou você já testou ou tem a nova parabólica digital com o protocolo SAT HD regional? Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Qual dos dois você escolheria? E para facilitar também a sua escolha, eu deixei aqui na descrição os melhores preços
das antenas digitais interna e externa, para você que quer TV aberta VR, e também do kit da Vivensys, que está saindo por menos de R$200, com antena de 60 centímetros, cabo coaxial e o receptor /conversor. Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre isso, qual a sua visão e opinião, e já que está por aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!